Bom dia, amados irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Estamos aqui mais um dia para o nosso devocional e que em nome de Jesus Deus fale conosco, amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido nosso Deus, nesta manhã estamos na Tua presença, te glorificando, Pai, pois somente o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, venha falar conosco através da Tua palavra nesta manhã. Nos traz, Senhor, a Tua verdade, a Tua clareza, para que possamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, tomarmos posição perante a Tua palavra, Senhor. Nos livra, Senhor, de todo o mal, de toda a astuta cilada do adversário. Senhor, palavra contrária, Senhor, inveja, olho gordo. Senhor, maldições que são lançadas de dia e de noite, Pai. Nos livra, Senhor. Pai, eu te peço mais um dia pela sua terra santa, Israel, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai. O mundo está bramando, Pai. Está em guerra. O Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor. Simplesmente nos mostra e nos diz como devemos seguir, Pai. Mas seja feita a Tua vontade em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém. Amados, hoje eu acordei, fiquei aqui refletindo, buscando uma palavra, porque se o Espírito Santo não nos der a direção, perdidos nos encontramos. E Jesus colocava na minha mente José, José, José. Mas a gente sabe que a história de José está no livro de Gênesis. E ela é longa. Aí Deus mandou eu ler o capítulo 41, versículo 37 em diante. Vamos ler, vamos ver o que Jesus está querendo falar conosco nesta manhã. Amém? Versículo 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse o Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou o Faraó de Zefanete Paneia, e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Deus está falando sobre honra. Deus está falando que vai honrar. Mas é importante a gente conhecer a história de José. José era filho de Jacó e filho de Rebeca. José
Minto, filho de Raquel. José, ele viveu com a mãe poucos anos, porque quando seu irmão Benjamim nasceu, a sua mãe faleceu durante o parto. José viveu sem mãe a maior parte da vida dele. Imagina um sofrimento de um filho que é órfão de mãe. A partir daí, José cresceu junto com seus irmãos. José tinha 10 irmãos, por parte das concubinas e por outras esposas de Jacó, e mais um irmão por parte da mesma mãe, que era Benjamim. E José era o preferido de Jacó. Jacó separava José de todas as coisas. E isso levantava a inveja e a ira dos irmãos de José. E essa ira levou aos irmãos a venderem José como escravo. Antes o lançaram no fundo de um poço e depois o venderam como escravo. Mas antes disso tudo, Deus deu um sonho revelador a José, aonde ele mostrava que todos os seus irmãos, inclusive o seu pai, iriam servi-lo. E ele compartilhou esse sonho. A ira e o ódio tomou conta do coração dos seus irmãos, motivo pelo qual eles fizeram o que fizeram com José. José era um escolhido de Deus, mas ele foi vendido como escravo. E como escravo ele foi transportado para o Egito. E no Egito ele foi vendido para Potifar, que era o general do exército do faraó. E tudo que José botava a mão dava certo. E José era um jovem vistoso, bonito. Na casa de Potifar, as coisas prosperavam. Mas o diabo está sempre ao derredor, buscando uma oportunidade para destruir. E a esposa de Potifar se encantou por José. E ela tentou seduzi-lo. Mas José, como servo de Deus, conhecedor da palavra, fugia daquela mulher. E a palavra de Deus diz que um mero dia, aquela mulher, ela armou uma cilada para José. Para que ele se deitasse com ela. E ele a rejeitou. Ela, com ódio, enfurecida, arrancou aquela bata que estava sobre José, a roupa de José, e apresentou ao seu marido, alegando que ele havia tentado estrupá-la. Neste momento, o ódio tomou conta de Potifar, e ele levou José para uma prisão. Quanto sofrimento, não é verdade? Às vezes parece que as coisas vão bem, de repente cai tudo. Naquela prisão, mais uma vez, José se destacou. E o carcereiro entregou as chaves na mão de José para ele cuidar de todo o cárcere. Em todo lugar aonde José ia, Deus colocava ele sobre todos. Um mero dia, o faraó mandou prender o copeiro e o padeiro. E aqueles homens foram para a prisão e José se encontrava lá.
Aqueles dois homens tiveram sonhos à noite e José interpretou o sonho dos dois e simplesmente falou para eles: lembrem-se de mim, falem de mim para o faraó. E tudo que José interpretou, tanto para o padeiro-chefe quanto para o mordomo, ocorreu. Só que eles esqueceram de José. Aliás, o mordomo esqueceu, porque o padeiro foi morto. E passaram-se 2 anos. E José continuava na prisão. Não se rebeliou, apenas pedia a Deus: não se esqueça de mim, Senhor. E aqui, quando nós chegamos no capítulo 41, versículo 37, foi após um sonho que Deus deu ao faraó. O faraó sonhou e ele não conseguia que ninguém interpretasse o seu sonho. Foi onde que Deus incomodou o mordomo a falar com o faraó sobre José. E José foi chamado à presença do faraó. E José interpretou o sonho do faraó. E nesse momento, Deus honrou a José. José foi colocado como o segundo no reinado do faraó. A autoridade máxima sobre o Egito. E a sabedoria de Deus foi lançada sobre o seu conhecimento. E José prosperou no Egito. Aí eu quero que você entenda o seguinte: eu não sei qual é a luta que você passa na tua vida. Eu não sei quantas vezes você foi humilhado. Mas uma coisa é certa: Deus tem uma promessa na sua vida. E a promessa de Deus pode tardar, mas ela virá sobre a sua vida. Não importa o que você pensa sobre isso. A promessa de Deus está sobre os nossos pensamentos. Mas se você tiver fé, nesse dia de hoje, Deus está lembrando sobre você. E Deus vai te honrar. Amados, a honra de Deus é algo sobrenatural. E é tudo que nós precisamos em nossa vida. Muitas vezes, na nossa vida, passamos por muitas lutas e muitas tribulações. Olham para a gente e acham que a gente está bem, mas não sabem aquilo que passa no nosso coração. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele te conhece, Deus do ventre da tua mãe. E se verdadeiramente você entender o propósito de Deus na tua vida, o tempo se abrevia e a honra atinge a tua casa. Simplesmente use a sabedoria de Deus e não a sabedoria humana. A sabedoria de Deus, ela é perfeita e agradável àqueles que servem ao Senhor. Ela é mansa, ela é tranquila. Na sabedoria de Deus não tem ódio, mas tem muito amor. Não tem lamuriação, mas tem muita honra. Mude o rumo da tua vida a partir de hoje, para que você possa receber a unção do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. E assim como José, a prosperidade chegará na tua vida. Não a prosperidade do homem, mas a prosperidade de Deus. Aquela que gera vida em abundância, vida em perfeição. Eu profetizo sobre a tua vida, vida em abundância e a prosperidade que vem do Senhor. Basta simplesmente você colocar em prática a sua fé. Exerça boas obras. Seja caridoso. Ajude o seu próximo.
naquilo que tiver ao seu alcance. Compartilhe tudo que você tem através de Jesus, pois assim Deus vai te honrar. E se a gente for lá no final, lá no finalzinho, nós vamos ver que José, ele vai ser honrado, inclusive pelos seus irmãos. José faz o Egito prosperar. José se torna um homem riquíssimo. Mas lá no capítulo 50 de Gênesis, o último capítulo de Gênesis, nós vamos conhecer o coração de José, a partir do versículo 15, que diz assim: Vendo os irmãos de José que o seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da tua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, do teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentais o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, e a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Esse é o Pai. O perdão. O perdão é a chave da abertura de portas. Perdoa os teus irmãos que te fizeram mal. Perdoa a todos aqueles que te transgrediram. E a honra de Deus vai entrar na tua casa. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nosso Deus, nesta manhã eu te glorifico, Senhor. Obrigado, Senhor, por a palavra que o Senhor nos entregou nesta manhã, Senhor. Abençoa cada um dos irmãos e das irmãs que aqui estão, Senhor, ouvindo e vendo esse vídeo, Pai. E venha o Senhor transbordar a vida dessas pessoas, Pai. Revela o seu oculto, revela o seu querer, dá autoridade e coragem para fazer o que tem que ser feito, Pai. E os abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glória a Deus. Amém. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor e não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Que Deus os abençoe.